que está no livro de Ruth, no capítulo de número 3, amém? Eu não sei se quando você entrou, você notou, nós colocamos um banner ali. Se você quiser olhar atrás de você. Família, meu maior patrimônio, amém? Deus colocou no meu coração uma série de palavras que não é novidade para a igreja. Eu venho pregando desde quando cheguei aqui sobre família, e eu acredito na família, amém? Não há instituição na terra mais importante, mais nobre do que a família. Então, por isso, esta intensidade por falar sobre isso, porque nós precisamos cuidar da nossa família, amém? E eu vou dar uma introdução hoje do que nós vamos ministrar ao longo dos meses sobre isso, amém? Todas as vezes que pregar a partir de hoje, eu quero falar um pouco sobre esse assunto. E eu queria que você estivesse atento ao que Deus vai falar no seu coração. E em Israel eu pude perceber o quanto isso para o judeu é santo, é sagrado, é importante, é imprescindível na vida de um judeu. Você encontrou Ruth capítulo 3? E no final nós vamos estar ungindo as suas mãos, ungindo as suas alianças. Pastor, eu não sou casado, eu vou ungir a sua mão também, para você não escolher errado, para que todo espírito de dedo podre saia da sua vida, porque a escolha está na mão do solteiro. Quem já escolheu, está escolhido, amém? Como diz um amigo meu, chupou a manga, tem que moer o caroço, né? Não tem como. Mas você que me ouve nessa noite e ainda não fez a sua escolha, preste bastante atenção. Ainda há tempo de mudar a escolha, ou ainda dá tempo de firmar a escolha que fez certa, amém? O versículo 1 do capítulo 3 de Ruth diz assim: disse-lhe Noemi, sua sogra: minha filha, não hei de buscar descanso para que fiques bem? Ora, pois não é Boaz, com cujas moças estivestes, de nossa parentela, e eis que esta noite partejará a cevada na ele. Lava-te, pois, e unge-te, e veste os teus vestidos, e desce a ele. Porém, não te des a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber. E há de ser que, quando ele se deitar, notarás o lugar em que se deitar. Então entrarás e descobrir-lhe-ás os pés, e te deitarás, e ele te fará saber o que deves fazer. E ela disse: tudo quanto me disseres farei. Então foi para ele, fez conforme a tudo quanto sua sogra lhe tinha ordenado. Havendo, pois, Boaz comido e bebido, e estando já o seu coração alegre, veio deitar-se ao pé de um monte de grãos. Então veio ela de mansinho e lhe descobriu os pés e se deitou. E sucedeu que pela meia-noite o homem estremeceu e se voltou, e eis que uma mulher jazia a seus pés. E ele disse: quem és tu? E ela disse: sou Ruth, tua serva.
Estende, pois, tua capa sobre a tua serva, porque tu és o remidor. E disse ele: bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste esta tua última benevolência do que a primeira, pois após nenhum dos jovens foste, quer pobre, quer rico. Agora, pois, minha filha, não temas, tudo quanto disseste te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Porém agora é verdade que eu sou o remidor, mas ainda outro remidor há mais chegado que eu. Fica-te aqui esta noite, e será que pela manhã, se ele te remir, bem-estar que te redima. Porém, se não quiser te redimir, vive o Senhor, que eu te redimirei. Deita-te aqui até amanhã. Ficou-se, pois, deitada a seus pés até pela manhã, e levantou-se antes que pudesse um conhecer o outro, porquanto disse: não se sabia que alguma mulher veio a ele. Disse mais: dá-lhe a capa que tem sobre ti, e segura. E ela segurou, e ele mediu 6 medidas de cevada, e lhes pôs em cima. Então foi para a cidade, e foi a sua sogra, que lhe disse: como foi, minha filha? E ela contou tudo quanto aquele homem lhe fizera. Disse mais: estas 6 medidas de cevada me deu, porque me disse: não vás vazia a tua sogra. Então disse ela: espera, minha filha, até que saiba como irá o caso, porque aquele homem não descansará até que conclua hoje este negócio. Amém? Glória a Deus. Irmãos, o livro de Ruth é muito mais um relato do casamento de uma estrangeira rejeitada com um israelita respeitado. O livro de Ruth também é um retrato do relacionamento de Cristo com a sua igreja. O casamento é um estado por demais honroso. Nós devemos orar fervorosamente por nossas famílias. É importante demais investir tempo, oração, diálogo na família. Os pais devem aconselhar os seus filhos cuidadosamente acerca da vida, acerca de Deus, acerca das coisas que envolvem a vida em família. Nossos filhos vão aprender olhando para o nosso relacionamento. O meu filho Daniel tem 22 anos, e ele um dia me disse que quando ele fosse casar, ele queria um casamento como o meu e da mãe dele. Não há nada mais importante do que ouvir isso dos nossos filhos. E não ouvir o contrário. Por exemplo, se eu tivesse ouvido do meu filho, da boca do Daniel: eu nunca quero um casamento como o de vocês, estaria instaurada uma tragédia na minha vida. Mas graças a Deus que nós conseguimos mostrar para o Daniel que é possível viver em harmonia, em felicidade plena dentro de um casamento. Aleluia. O Daniel não tem trauma nenhum com casamento, porque ele tem um modelo. E eu já disse aqui como pastor dessa igreja que a minha oração é para que o seu casamento seja melhor que o meu. Abaixo não pode ser. Diga aí para o seu irmão. Abaixo não pode. Não pode. Porque eu tenho cuidado da minha família. Eu tenho zelado da minha família como o meu primeiro rebanho. O meu primeiro rebanho não é vocês. O meu primeiro rebanho é pastora Márcia e
Então, esse livro de Ruth vai falar sobre relacionamento, sobre casamento, porque o casamento pode ser um canteiro em grinaldade de flores, ou um deserto árido, como nós acabamos de ver. Pode ser as duas coisas. O casamento pode ser uma fonte de alegria, mas o casamento também pode ser um poço de amargura. Pode ser um mantegoso do céu, ou um prenúncio do tormento do inferno. O casamento está ameaçado por vários inimigos. O homem contemporâneo está banalizando esta instituição sacrossanta chamada família. Faz-se mais apologia ao divórcio do que ao casamento. Os casamentos mais decantados e badalados da nossa sociedade, mostrados na imprensa, estão ruindo antes mesmo de se solidificarem, de criarem raízes. Multiplicam-se os casos de infidelidade, de inúmeros divórcios nessa nação. Poucos casais estão dispostos a enfrentarem juntos os desafios da vida e vencerem juntos as crises próprias da vida conjugal. E nesse contexto turbulento, a mensagem de Ruth é de vital importância. O casamento foi planejado por Deus, sim, para ser uma fonte de alegria e não um flagelo da alma. Os consultórios psiquiátricos, os consultórios de grandes especialistas na alma, psicólogos, estão abarrotados de pessoas se despedaçando, matando umas às outras dentro do casamento. A vida conjugal deve ser erigida sobre um solo fundamentado no amor puro e não sobre os rotos fundamentos da paixão carnal. E antes de entrarmos na exposição do capítulo 3 de Ruth, à guisa de introdução, eu quero destacar com você 3 pontos importantes. Primeiro, as tragédias que nos atingem não têm a última palavra em nossa vida. O livro de Ruth fala da saga de uma família que temia a Deus, que no tempo de fome, de tragédia, de escassez, deixou a cidade em busca de sobrevivência. E não obstante, ao buscarem longe a sobrevivência, encontraram a morte. Porque Elimelec, Noemi, Malom e Quilion eram pessoas abastadas, que moravam na cidade de Belém. E Belém significa casa do pão. Eles pertenciam à aristocracia de Belém e tinham uma vida abastada, eram ricos. Aquele era o tempo dos juízes. Era uma época de crises repetidas e grande instabilidade política, econômica, moral e espiritual em Israel. Cada um seguia o seu próprio caminho. O povo andava errante e sem o norte da verdade. Nesse tempo faltou pão na casa do pão. Deixa eu te dizer algo. Tem faltado muito pão em muitos casamentos. Tem faltado muito amor naquela instituição que deve ser a matriz do amor, o modelo de amor. E em vez de buscar a direção de Deus, esta família, ao enfrentar a crise, foge para o agro, buscando segurança. Encontraram a doença, correndo atrás da vida, tropeçaram na própria morte. Em Moabe, Elimelec, Malom e Quilion buscaram a sobrevivência e encontraram a morte, perderam as suas vidas em Moabe. Eles não encontraram a prosperidade que tanto queriam, mas encontraram uma sepultura. Há muitas pessoas que casaram-se estavam buscando ser felizes,
mas encontraram a infelicidade, encontraram o ódio, as brigas. E agora Noemi ficou só, desamparada, com 2 noras viúvas em terra estrangeira. Mas houve um rumor em Moabe, que Deus havia visitado o seu povo, e o pão estava de volta à casa do pão. Para Noemi não era apenas uma questão econômica, era um novo horizonte social que despontava na frente da sua visão. Nesta volta à sua terra, a sua nora Ruth volta com ela e faz uma aliança com ela, prometendo segui-la por onde quer que ela fosse. Prometeu ser fiel a ela. E aqui começa uma das mais belas histórias das Escrituras Sagradas. Então preste atenção em uma coisa: a carranca da tragédia abre um largo sorriso para aquelas 2 viúvas pobres. Do meio da escuridão, Deus faz brotar uma luz. A pobreza extrema que elas estavam enfrentando agora vislumbra a chegada de uma grande prosperidade e riqueza. A solidão que elas estavam vivendo defronta-se agora com a vida plena e alegre que elas estavam prestes a viver. Noemi vislumbrou um novo horizonte na vida de Ruth, que mudaria para sempre a sua história. Meu irmão, quando você estiver enfrentando algum dia difícil na sua família, no seu casamento, não corra atrás das perspectivas erradas. Busque auxílio em Deus para a sua família, para a sua casa. Deus vai entrar em providência, Deus vai realizar milagres, Deus vai trazer provisão, Deus vai trazer amor, Deus vai restaurar o fogo, a paixão que talvez você perdeu ao longo dos anos. Segunda coisa que nós precisamos entender nessa história belíssima de Ruth é que o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. O que nós aprendemos com essa história para trazer para a nossa casa, para a nossa família, para os nossos relacionamentos é: a crise não dura para sempre. A vida não é feita só de problemas e turbulências. Você já viu gente que quando tem turbulência procura uma? Falar em turbulência, pensa em turbulência. 12 horas de voo de Frankfurt a Rio de Janeiro. Turbulência. Se não tem, não dá conta de ficar sem. Já se acostumou com o problema. Quando está tudo certo, parece que é sincerado. Está muito tranquilo. Nossa vida está muito boa. Será que está vindo por aí? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Depois da tempestade vem a bonança. Depois do choro vem a alegria. Depois da dor vem o refrigério. Depois de anos de tristeza, uma porta se abre para Ruth e Noemi. Elas haviam chorado muito, mas agora Deus estava colocando em alegria. Deixa eu te dizer algo: Deus vai transformar o choro na sua casa, o choro na sua família, o choro no seu casamento em alegria. Em alegria. Ruth e Noemi estão visualizando um novo futuro, porque a vida não pode ser só de desgraça e tragédia. Faz parte da vida também o gozo, a alegria, a paz, o amor, a felicidade plena.
Terceira coisa que nós aprendemos aqui nesse livro é que a felicidade não é um lugar onde se vai, mas uma maneira como se caminha. Felicidade não é um lugar onde se vai. Tem gente que pensa que o casamento, que o constituir uma família é o final, é a felicidade total. Não, é uma maneira como a gente vai caminhar até chegar à felicidade. Muitos estão buscando a felicidade com sofreguidão e não encontram. Por quê? Porque ela não é um fim em si mesma. Felicidade não está aqui e ali. A felicidade tem muito mais a ver com a maneira como a gente caminha do que com o lugar onde a gente quer chegar. Rude-nos com abrigo sobre as asas de Deus, e Ele satisfez os desejos do seu coração. Porque a palavra de Deus vai dizer no Salmo 37, verso 4: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Não há nada de errado em desejar felicidade. Deus nos criou para experimentarmos esta plenitude da palavra felicidade. O problema é quando nós nos contentamos com a felicidade mundana, carnal e passageira. Deus nos criou para o maior de todos os prazeres: conhecê-lo e amá-lo. O maior de todos os prazeres da vida é glorificar a Deus com a nossa vida, com o nosso jeito de ir até a felicidade. Eu quero a felicidade. Então qual é o caminho? Não, o caminho é atropelando a família. O caminho é atropelando o cônjuge. O caminho é atropelando os filhos. O caminho é atropelando os amigos. Não interessa como é que eu vou chegar lá. Eu quero é chegar lá. Mas quem serve a Deus não entende assim, nem vive assim. Porque mais importante do que chegar lá é o jeito como a gente foi. É a nossa trajetória, é o nosso caminho. E nós precisamos caminhar como filhos de Deus, glorificando a Deus com a nossa vida em família. Há muitos desafios para serem vencidos pela família. Eu queria examinar alguns com você. Primeiro, quem busca felicidade precisa entender que a nossa felicidade precisa ser construída a partir do lar. A felicidade não é um fim em si mesma. Ela não pode ser construída a parte da família, fora da família. Muitos estão buscando a felicidade, distorcendo o sentido da palavra. A qualquer preço, não é a qualquer preço. O rei Salomão distorceu como ninguém o sentido de casamento e família. Ele teve 1000 mulheres. Não me pergunte como, eu não estou dando conta de nenhuma. 1000 mulheres. Porque na cabeça de Salomão é o seguinte: felicidade é ter. E se felicidade é ter, eu vou ter muito. Se felicidade é ter mulher, mulher detesta que chama ela de mulher. Se felicidade é ter mulher, então eu vou ter 1000 mulheres. Porque aí eu já estou completo. Tendo 1000 mulheres, não vai me faltar nada. Lembrando de Salomão. Porque a maior derrocada e derrota da vida deste grande sábio foi andar por esse caminho. Porque com as mulheres vieram os ídolos. E Salomão foi dando um jeitinho de construir altares
e virou uma mistura de ídolos dentro da sua casa. Felicidade não pode ser construída à parte da família. Deixa eu te dizer algo. É impossível ser feliz sozinho. Diga para o seu irmão que está do seu lado quando beber café. É impossível ser feliz sozinho. A vida em família é algo estabelecido por Deus, porque Deus é uma família com a Trindade. Deus não é só. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. E Deus também estabeleceu ter uma grande família, mesmo sabendo de toda a complexidade que seria, mas Ele não abriu mão de constituir uma grande família na terra. Felicidade não pode ser construída à parte da família. Não tem como. As pessoas mais felizes são aquelas que entenderam que a felicidade precisa ser centrada na família. Segunda coisa que eu queria ver, de princípio com Ruth, é que as frustrações do passado não podem impedir a sua felicidade hoje. É preciso um rompimento com as frustrações, as decepções do passado. Porque, irmãos, é verdade nua e crua nessa noite que todos os casados que estão aqui já tiveram em algum momento do seu casamento uma frustração. Não preciso levantar a mão. Vou repetir, todos aqui, todos. Alguma área do seu casamento que lhe machucou, que lhe feriu. Mas esta ferida não pode se tornar um câncer. Essa ferida precisa ser cicatrizada com o bálsamo da cura de Deus nessa noite. Deus precisa colocar o seu bálsamo nessas feridas abertas no nosso passado. Gente que não consegue romper no presente, no seu casamento, na família, porque está remoendo coisas que aconteceram há anos atrás. Irmão, não impeça a sua felicidade por coisas que aconteceram no passado. Sepulte-as onde elas têm que estar, no passado. Elas não podem se transportarem para o presente, impedindo você de ser plenamente feliz. Os problemas que nos afligem podem trazer-nos grandes transtornos. O marido e os filhos de Noemi haviam morrido prematuramente. Abraão morreu farto de dias. Jó viu os filhos dos filhos até a 4ª geração. Mas Elimeleque e seus filhos morreram sem deixar sequer um descendente. O passado na vida de Ruth e de Noemi era trágico, mas elas precisavam dar um basta, sepultar ali. Para quê? Para romper, para crescer, para frutificar, para ser feliz na vida. Você precisa dar um basta nessas coisas. Você precisa parar de fazer bico com as coisas que aconteceram no passado e que você tem trago para o presente. E que tem atrapalhado você viver a plenitude que Deus tem para o presente seu, em família, no casamento. Morreu. Não volta mais. Não adiantava Ruth e Noemi ficar lamuriando isso. Por que morreu? Por que eu fiquei viúva? Por que não me deu nenhum filho? Por
o passado. Esta é uma noite, se você ainda não fez, de sepultar o passado na sua vida conjugal, no seu casamento. Noemi agora tem uma nova visão da vida. Ela não tem marido, não tem filhos, não tem dinheiro. Parece que tudo acabou, mas das sombras espessas do sofrimento brota uma luz de esperança de Deus para quem sepulta o que tem que ser sepultado no passado. A luz de Deus brilhará na sua vida, na sua casa, no seu casamento, quando você entender essa verdade. Aleluia. As tragédias do passado podem produzir grande amargura na nossa alma no presente. Pessoas que são amarguradas, por que aconteceu? 1998. Com 1998, não, nós estamos em 2012. Tem alguma coisa errada, não está batendo. 1990 não bate com 2012. Não dá. Não há comunhão. É preciso deixar isso lá para que não haja uma produção de amargura na nossa alma. Noemi partiu de Belém feliz e voltou amarga. Em 10 anos ela perdeu seus bens, seu marido, seus filhos, seus sonhos. Ela queria até mudar de nome. Noemi significa feliz, alegre. Ela queria trocar o nome e ser chamada de Mara, que fala de amargura. Os problemas da vida podem azedar a nossa alma, podem roubar os nossos sonhos. Nós não podemos permitir, jamais. As tragédias do passado podem embaçar nossa percepção espiritual. Noemi pensou que Deus estava contra ela. Ela estava olhando para a vida com lentes escuras. Não podia enxergar a providência divina. Muitos ainda hoje estão olhando assim para o passado. E Deus diz para você nessa noite: deixa o passado no lugar dele. Ele não merece estar com você no presente. Amém? As tragédias do passado não são permanentes. A crise não dura para sempre. Essa crise que você está enfrentando na sua família, no seu casamento, ela não vai durar para sempre. Não vai. Não apenas Noemi, mas Ruth também tinham tudo para desesperar-se da vida. Ela era judia. Ela havia perdido o sogro, o cunhado e o marido. Ruth não tem filhos. Ela tem uma sogra viúva, pobre e desamparada. Que contexto? A sogra era viúva, pobre e desamparada. E mais, estava em uma terra estranha, longe de sua parentela, de sua família. E nessa época, irmão, ser viúva, pobre, era estar em total desamparo. Mas preste atenção numa coisa: é nesse momento que às vezes nós enfrentamos na família, no casamento, quando as coisas parecem estarem no fim da linha, no fundo do poço, no esgotamento dos recursos, sentidos em terra estranha. É exatamente nesse momento que Deus pode intervir, pode mudar o cenário, pode abrir a porta da esperança para a minha e a sua vida. É nesse momento que Deus chega. E quando Deus chega nesse momento, Ele chega exatamente para mudar a página, virar a página e começar a escrever uma história de sucesso, de vitória, de amor pleno nas nossas
Aleluia. Ele chega para transformar aquilo que é tragédia em sucesso. Ele chega para tirar a escuridão e trazer a luz que é Jesus. Amém. Felicidade não está apenas em ter um cônjuge, mas ter um lar. Ter um lar. Noemi não está buscando um marido para Ruth, mas um lar. Está buscando um lar. Tem muita gente querendo casar. Por isso toma decisão apressada. Não faça isso. Você que me escuta nessa noite, que ainda não foi ao altar, não tome decisão apressada. Ore, pondere, converse. É 1000 vezes melhor ficar sozinho do que fazer um casamento precipitado. Casamento é um passo muito sério. Um terceiro e último para nós terminar de orar. A felicidade do lar, da família, precisa ser edificada sobre o firme fundamento que é Deus. Felicidade de Ruth está no fato de que ela converteu-se primeiro a Deus antes de buscar marido. Ruth era uma moabita. Ruth não conhecia o Deus verdadeiro. Ela adorava divindades pagãs. Mas logo que o seu marido morreu, ela deixou sua terra, sua parentela, seus deuses e abraçou o Deus de sua sogra. Converte-se ao Deus vivo para depois casar-se. Aleluia. Deixa eu te dizer algo, você que está solteiro também. Não case com quem não é de Deus. Aleluia. Seu casamento tem tudo para dar errado. Tudo e mais um pouco. É verdade. Trevas e luz sem combinação. Não é o pastor Paulo que diz, é a palavra. Quais são os requisitos para varão? Primeiro, servir a Deus. Servir a Deus. Segundo, boa vida. É boa vida? Está no caminho. Não, ela xinga o pai, briga com a mãe, quebra a casa, cai fora. Cai fora. Se ela faz isso com quem gerou, se ela faz isso com a mãe que a carregou, o que ela não vai fazer com você, varão? Ela vai acabar com a sua vida. Sua vida vai virar um inferno. Agora, é boa filha? Respeita e honra os pais. Serve a Deus em primeiro lugar. Bom, você já está com 2 pontos aí, beleza. Beleza. Santas que estão aqui nessa noite solteiras. Aleluia. O sujeito é um homem de Deus, serve a Deus, tem intimidade com esse Deus, começando bem. Esse sujeito, esse santo varão, ele honra os seus pais, ele respeita os seus pais, ele obedece os seus pais. 2-0. Vale 3-0. Vai em frente. Esse sujeito é um sujeito que honra seus compromissos. Vai em frente. Esse sujeito respeita você antes do casamento. Esse sujeito tem a mão boba. 4-0, vai em frente. Vou explicar por quê. Porque a mão que não é boba não vai em frente. É porque a mão boba é a que te respeita.
inteligente. Ó, essa não é uma boa. Você tem a bênção dos seus pastores, da sua liderança, vai em frente. Você tem tudo para ter muitos problemas, mas você vai vencer todos eles. Nós vamos fazer 23 anos de casado agora. Glória a Deus. E não pense você que não tem problema. Tem sim. E eu já quero adiantar em você que vai casar. Vai ter muitos. Mais do que você imagina. Muitos. Agora, quando nós temos Deus no centro da nossa casa, da nossa família, do nosso casamento, nós vamos vencendo todos eles pelo poder do nome de Jesus. Todos. E nenhum deles pode nos separar. Aleluia. É assim que a gente vai. Felicidade Ruth está no fato de que o buscar a Deus em primeiro lugar não apenas encontrou o marido, mas ela também encontrou o remidor. Não é só o marido. Você precisa encontrar um amante. Você não pode ser só o marido. Você precisa amar a sua esposa. Você não pode ser só uma esposa. Você tem que ser submissa a ele, Falar de submissão hoje é papo furado, né? Porque as irmãs não querem saber disso. Não as daqui, das outras igrejas. Aqui não tem ninguém que manda no marido. Não tem ninguém que não é submissa. Tudo santas. Glória a Deus. Aleluia. Que Deus escute isso. Porque, irmãos, tem hora que eu vejo mulher falando com o marido que eu penso que ela está falando com o neném. E aí nós estamos vivendo um casamento de tragédia, de derrota e de infelicidade, porque nós estamos plantando sementes ruins. E como meu papo sobre família tem muita coisa, eu vou terminar aqui, já acabei. Eu quero orar com você, amém? Eu quero fazer 2 orações nessa noite. Todos os solteiros, saem do seu lugar e vem à frente, em nome de Jesus. Pastor Vinícius, pastor Socorro, pastor Sandra, os presbíteros, presbíteras, nós vamos ungir a sua